eu acho que tudo isso é muito pouco. A gente deveria ter, na verdade, uma universidade pública de fato, onde todos nós tivéssemos acesso à educação básica, educação enfim, o básico, o fundamental, o médio e o ensino superior, isso deveria ser direito nosso, né? Segundo uma pesquisa feita para um artigo da revista Catálises, em 2022, 40,7% das mulheres mães dentro das universidades públicas são brancas, 37% são pretas e 18% pardas, segundo o padrão de caracterização racial do IBGE. Entre essas mulheres, havia um grande índice de desemprego, e a maior parte das que trabalhavam não possuíam carteira assinada. Outra dificuldade enfrentada por essas mulheres é o acesso ao campus, tendo em vista que a maioria delas mora em regiões periféricas e distantes, ocasionando em atrasos e ausências em decorrência ao cuidado com a criança. Agora está tendo alguns protocolos muito difíceis de acessar a respeito de estender a questão da bolsa, essas coisas, mas você não tem auxílio maternidade, de gestação. Na própria UFPA eles só auxiliam depois que nasce. Então, e é muito uma questão de ainda cobrando a pessoa que está na universidade, cobrando e, de certa forma, roubando o nosso tempo que deveríamos nos dedicar a fazer exame, cuidar da saúde, porque a gente está gerando uma vida que precisa vir um mundo saudável, senão isso trará consequências no futuro para quem está cuidando. Então, são coisas que eu vejo muito como uma dificuldade da universidade num todo. Estudar para mim sempre foi uma condição muito familiar, né? Eu venho de uma geração onde eu sou a primeira a entrar numa instituição pública, os meus primos e eu somos as primeiras pessoas a completarem o ensino médio, por exemplo, e dar continuidade a isso em diferentes caminhos, seja em ensino técnico, seja em ensino superior. Então, estudar para mim sempre ocupou esse lugar. E eu brinco muito que eu tinha 19 para 20 anos e falei, se eu não entrar na universidade agora, eu vou ter que seguir os caminhos que eu conhecia, que era trabalhar e não estudar. Mas a minha família me criou para estudar. Então, meio que é todo um processo assim de famílias negras, né, de geracional, assim, de que uma geração não pôde estudar, então ela se esforçou em trabalhar para garantir que a outra geração só estudasse e não precisasse trabalhar igual eles. Políticas de permanência como os restaurantes universitários, as bolsas de permanência, as carteiras de meia passagem e as brinquedotecas são essenciais para a conclusão do ensino superior de diversos estudantes no país. Apesar disso, dados do Mapa do Ensino Superior no Brasil mostram que 41,9% dos estudantes de universidades públicas abandonaram seus cursos de graduação entre 2019 e 2022, evidenciando uma necessidade de ampliação das políticas de permanência nas universidades. Ser mulher negra na sociedade brasileira que a gente vive e nesse sistema capitalista, ele implica em muitas coisas, não são tópicos pequenos ou diferentes. É o teu dia a dia, a tua vivência de fato. Então, eu enfrento dificuldades para estar na universidade porque o sistema me empurra para um lugar na sociedade, né? A gente mora numa periferia que é muito longe da UFPA, então eu já tenho uma dificuldade para me locomover nesse sistema que a gente tem aqui em Belém, né? Com uma prefeitura precária, a gente precariza tudo. Enfim, no final das contas, viver de fato, né? Não ter condições de comprar um material que pudesse me auxiliar melhor na faculdade, ou ter estudado numa escola pública, tudo isso implica em ser uma mulher negra na universidade, eu acredito. Então, é isso. Porque eu vim de uma escola pública de periferia, o que é uma realidade ainda mais complicada do que uma escola pública de centro. Então, você tem algumas questões muito desestruturadas, tem muito mais ausência de professor do que numa escola pública
com mais aporte ou numa escola particular. Então eu tive que correr atrás de alguns conteúdos que os meus colegas que eram da particular já tinham tido, alguns na escola pública de centro ainda tinha tido uma pincelada, e eu não tinha, então eu tinha que correr atrás da própria sorte, e quando eu cheguei na pós, eu ainda tive que trabalhar isso de novo, porque a pós-graduação que eu entrei na Federal do Pará tinha alguns conteúdos que eu não tinha tido na graduação. Eu penso que se você vai pensar políticas de cotas, você precisa pensar políticas de assistência permanente estudantil. Eu falo isso porque, apesar de não ter acessado as cotas, se eu não fosse bolsista boa parte da minha graduação, e eu não fosse bolsista tanto no mestrado quanto no doutorado, eu talvez não estaria aqui conversando com vocês. Porque é um grande corre estudar e trabalhar. E eu aprendi isso desde cedo, que apesar de eu ter sido bolsista, eu sempre trabalhei paralelamente a isso. Sempre tive outros empregos, sempre fica se sobrecarregando de freelas e ainda tem que estudar. E aí, para uma pessoa trans que não tem nenhum suporte, por exemplo, eu tenho um suporte familiar. Eu tenho ali, tipo, não é uma grande família, mas é um nicho familiar que me sustenta caso aconteça alguma coisa. Mas não é a realidade da maioria das pessoas trans. Muitos de nós estão, tipo, hoje eu moro sozinha, eu dependo de mim mesma. Então, tipo assim, muitas de nós e muitos, tipo, das demais pessoas trans, elas dependem de si para estar nesse espaço. Então, tipo, só colocar a pessoa aqui dentro e não pensar como é que vai ser a permanência, a assistência dessas corporeidades dentro desse espaço, não vai ser suficiente. Acredito que a política de cotas seja importante, ela, de fato, é uma pauta que a gente tem que reivindicar, tem que defender, diante de todos os nossos direitos que vêm sendo ameaçados por uma leva de extremismo, de conservadorismo que a gente enfrenta hoje em dia. Mas não dá para pensar só a entrada, tem que pensar também a permanência. De acordo com o INEP, em 2023 houve a redução de 13% dos alunos que ingressaram no ensino superior através das cotas. Mesmo as periferias ainda sendo objeto de estudo e os alunos periféricos da maioria dentro do ensino superior público, eles ainda enfrentam barreiras físicas e sociais para adentrar e permanecer no ensino superior, como locomoção e a conciliação do estudo e trabalho. Primeiramente, que a universidade ela deveria ser uma universidade popular. Uma universidade popular onde todos têm direito à educação superior. Não é uma coisa que é para poucos, né? Então, quando a gente fala de um RU que ele seja a preço popular ou até que deveria ser de graça para todos os estudantes, isso ajuda na permanência. Os estudantes permanecem, eles se alimentam. Muitos estudantes moram longe e dependem da UFPA para se alimentar. Para além disso, a passagem, que, enfim, né, também deveria ser pública para que nós tivéssemos acesso, não só uma meia passagem, né? Para que a gente pudesse ir e vir, sabe, sem ter empecilhos, né? Nem todo mundo tem meia passagem, paga inteira, enfim, trabalhando, ganhando um salário mínimo, e a gente sabe que não é barato. R$4,60 meia passagem hoje em dia, e isso consome muito. A gente deveria ter isso com mais qualidade, né? E até para que todos tivessem acesso de fato. A gente sabe que o CADGEST é muito burocrático, para a gente conseguir alguns auxílios, auxílio de moradia, casa de estudante, etc. Tudo isso é muito importante para auxiliar esses estudantes a permanecer, a continuar e a se graduar. Eu acho que elas podem melhorar nesse momento, na política que a gente tem hoje em dia, começando com o fim do teto de gastos do governo Lula, que permanece aí, né, já vem do governo Bolsonaro, e continua aí, né, uma proposta, inclusive, de campanha do Lula, que ele não cumpriu, né? Inclusive, até, pode se dizer, tomou para ele, assim, uma coisa que a gente já vincula a ele. Com isso, eu acredito que enfim, qualificar os profissionais de banca para receber esses alunos que vão passar pelo processo de habilitação e melhorar, enfim, com o fim do teto de gastos, a gente vai poder ter um aumento, né, de investimento na educação. Melhorar os investimentos na educação exige ampliar bolsas, ampliar vagas para cotistas em concursos, ampliar bolsa para cotistas em concursos. Tudo isso faz com que os alunos fiquem na universidade. Um aluno, se, por exemplo, na universidade a gente uma briga para conseguir bolsas.
Se a gente tivesse mais bolsas, tipo assim, tivesse bolsas a rodo, todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que ter bolsa PIB. Pra se formar, gente, para se formar um profissional. Então, eu acho que no momento do que a gente tem da política brasileira, eu acho que o primeiro passo seria, com certeza, acabar com o teto de gastos do governo Lula, acabar com a austeridade fiscal. A universidade é um meio de mudança social. O ingresso ao ensino superior é a meta de grande parte da população brasileira que busca por um futuro melhor. Por isso, movimentos sociais e estudantis lutam pela ampliação das políticas de acesso e permanência para garantir a existência de uma universidade pública, gratuita e popular. O que fez você persistir no seu sonho? A minha avó. Perdi minha avó no final da minha graduação. E eu lembro que eu até tenho essa sensação de, nossa, ela não viu até onde eu cheguei. E aí, de alguma forma, tipo, a minha avó, ela foi inspetora de escola. Ela lidava com, sei lá, não consigo nem imaginar o que era ser uma mulher negra que veio do interior para Belém, sendo inspetora de escola nos anos 80, nos anos 90. Mas de alguma forma ser inspetora de escola fez com que ela olhasse para a educação e queria que os netos dela seguissem esse caminho. Ela me criou para estudar, e eu vou continuar esse legado assim, de alguma forma. Então, tipo, o que faz eu seguir e criando novos sonhos é porque eu tive uma matriarca ali que me criou, que me ensinou tudo que eu sei, e o que eu não sei eu começo a aprender. Eu sei que eu só sei porque ela me ensinou também lá atrás. Então, tipo, o que me faz seguir é ela, assim, onde quer que ela esteja. Eu tô persistindo porque eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. Fui a primeira pessoa da minha geração. E na minha casa, né, pra minha mãe, eu sou a primeira a entrar na universidade. Minha irmã também passou. Enfim, porque no final das contas, pra gente que é pobre, essa é uma única oportunidade, essa é a única luz do túnel. Eu só tenho essa opção. Se eu não persistir nisso, eu não tenho mais nada. Então, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? É uma oportunidade que é dada pra gente. Como comentei mais cedo também, é que a gente escuta, a universidade é para poucos, então você é um dos poucos, só que isso vale a pena. Infelizmente, é isso que a gente tem no sistema capitalista e, infelizmente, a gente tem que lidar com isso, porque lidar com isso no sistema, mas sempre lutando pela Revolução Brasileira, porque a gente sabe que o fim do capitalismo é o que vai trazer melhoria de vida para as pessoas, igualdade, respeito, todo mundo vai poder ter acesso à universidade. Então, são coisas que eu não posso desistir desse sonho, não posso desistir de mim, não posso desistir da Revolução Brasileira. Então, eu preciso persistir por mim, pela minha família, pelas minhas avós que já partiram, pelos meus pais, que eu amo muito, pelos meus amigos, por todas as pessoas que acreditam em mim. Eu acho que é isso mesmo. Querendo ou não, entrar na faculdade e ter um diploma, para nós que somos ribeirinhos, para quem é quilombola, para quem vem de uma família como a minha, que a avó é analfabeta e depois os filhos conseguem entrar na universidade cada vez mais e crescendo por causa da educação, a gente tem o que eu e muita gente chamaria de um sonho coletivo. Aquele sonho não é só teu. O sonho de ter um diploma, de fazer medicina, de ser biomédico, bioquímico ou um advogado, aquele sonho não pertence só a você. Ele pertence a toda a comunidade, a sua família e a sua comunidade. Então, quando alguém da sua rua, da periferia ali, vem da ponte e fala: meu filho entrou na universidade, e aí não é só tua família que comemora, não é só tu. É a tua família, é a tua comunidade, é a tua rua. É a tua escola, porque é aquela escola de periferia onde ninguém nunca entrou numa universidade, ninguém nunca pôs os pés numa universidade, e quando entra na federal, é uma comemoração entre os professores daquela escola de extrema periferia, é uma comemoração entre a galera da quebrada, e é uma comemoração da tua família.
Então tu não pode desistir, porque quando tu tá desistindo, tu tá largando a mão do teu pai, tá largando a mão do sonho da tua mãe e de todo mundo que te apoia para chegar até ali. Então é um outro motivo. Você não pode desistir, porque você não está desistindo por você está desistindo por todos nós.